dia a todos. Eu me chamo Léo Vigildo, tá? Mas podem me chamar de Léo, sei que é um nome um pouco diferente. Enfim, silêncio. Enfim, eu sou técnico ambiental formado aqui no Instituto. Na época que eu entrei era Escola Agrotécnica ainda, Escola Agrotécnica Federal de Ceres, e saí já era Instituto, ou seja, eu peguei a transição da agrotécnica para o Instituto. Depois eu me formei em Engenharia Florestal, me formei também, concluí um mestrado em Ciências Ambientais com ênfase em Recursos Naturais do Cerrado. Atualmente eu faço doutorado também em Ciências Ambientais com ênfase em Recursos Naturais do Cerrado. E também sou especialista em agroecologia pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Tá? Bom, eu propus essa oficina para o evento porque eu vejo que nós, como profissionais das ciências agrárias, como profissionais ambientais, a gente, às vezes, não sabe muito bem como selecionar as técnicas de restauração ou de recuperação de áreas degradadas quando a gente está atuando no mercado de trabalho já. Isso é uma demanda que aparece muito para os profissionais de agrários, os profissionais ambientais. Então, pensando nisso, pensando na importância desse tema, né, para as nossas profissões, eu propus essa oficina. A oficina é chamada Indicadores de Perturbação e Seleção de Estratégias para a Restauração do Cerrado. Tá? Indicadores por quê? Porque a gente precisa de indicadores, a gente precisa saber quais são os motivos para a gente estar entrando com intervenção em alguma área, a fim de recuperar aquela área ou de restaurar, né, aquela área que foi degradada de alguma forma por ação humana. A área degradada, ela é sempre por ação humana, tá? Não existe, assim, área degradada naturalmente, não. O que ocorre naturalmente são processos ecológicos. Se tem uma degradação, a degradação foi feita pelo ser humano, né? Então, quando a gente falar em restauração de áreas degradadas, em recuperação de áreas degradadas, tenham sempre em mente que quem causou essa degradação foi o ser humano, tá? Na natureza ocorrem processos ecológicos, não degradação ambiental. Bom, como o foco principal do evento, o foco principal da oficina é o Cerrado, eu vou falar um pouco do Cerrado para a gente conhecer melhor esse bioma. A gente ouviu falar muito do Cerrado, mas tem sempre uma peculiaridade ou outra que a gente não sabe, né? E é sempre bom conhecer esse bioma, né? Bom, o Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul e também o segundo maior bioma do Brasil, ou seja, só perde para a Amazônia aqui na América do Sul, né? Então, o segundo maior bioma da América do Sul, o segundo maior do Brasil, ele ocupa 22% do território brasileiro. Originalmente, ele ocupava 22% do território brasileiro, porque grande parte do Cerrado já foi transformado para outros tipos de uso, né? Principalmente a agropecuária, né? E o Cerrado, uma das características mais interessantes dele é que ele faz fronteiras com 4 outros biomas nacionais, né? Dos biomas terrestres, ele só não faz fronteira com os pampas. Todos os outros biomas fazem fronteira com o Cerrado, e isso influencia fortemente na biodiversidade que a gente tem no Cerrado e nos diferentes tipos de ambiente que a gente encontra no Cerrado, principalmente nas áreas de ecótono, que são áreas de transição entre um bioma e outro, né? Essas áreas são extremamente frágeis, extremamente biodiversas. Aí a gente tem uma imagem mostrando isso. Por fazer contato com vários outros biomas, o Cerrado também absorve desses vários outros biomas muitas características, né? Características, por exemplo, como espécies. Diversas espécies de plantas que ocorrem no Cerrado também ocorrem na Amazônia, ocorrem na Caatinga. Um exemplo é a amburana, não sei se vocês conhecem, a amburana ela é uma espécie da Caatinga e ocorre no Cerrado. Cactos da Caatinga ocorrem em alguns lugares do Cerrado. Por quê? Porque o Cerrado compartilha limites com todos esses outros biomas, né? Só para a gente ter ideia do tamanho do Cerrado, né, eu fiz esses 2 mapinhas aí comparando com 2 países europeus, Portugal e Espanha. Para a gente ter noção, a área do Cerrado ela equivale a mais de 22 territórios portugueses, né, a mais de 22 Portugais. É como se a gente pegasse 22 países de Portugal, colocasse aqui dentro, isso seria a área do Cerrado. E em relação à Suíça, aqui no Cerrado caberiam quase 50 países, né? Quase 50 territórios suíços. Daí a gente tira uma ideia melhor da dimensão do quão grande é o Cerrado brasileiro, né?
Só uma curiosidade em relação a Portugal, aqui no Brasil existe um município que é maior do que todo o território continental de Portugal, sabia? É Altamira, no Pará. É maior que Portugal. Bom, outros fatos importantes sobre o Cerrado. Ele detém cerca de 5% de toda a biodiversidade do mundo. Imagina aí toda a infinidade de ambientes que a gente tem no mundo e o Cerrado representa 5% de toda essa biodiversidade, né? E 30% da biodiversidade brasileira. Ou seja, a gente tem 5 biomas terrestres. Se a gente dividir 100% por 5, cada bioma deveria ter em torno de 20%, né, de biodiversidade. Só porque o Cerrado tem 30%. Ou seja, o Cerrado é um ambiente extremamente diversificado. Ele é considerado uma savana mega diversa, porque o Cerrado tem uma grande diversidade. Se o Cerrado o Cerrado, em comparação com a savana africana e com a savana australiana, né, que o Cerrado também é considerado uma savana, ele detém uma biodiversidade muito superior em relação a esses dois locais. Apesar da gente sempre ver na televisão aqueles bichos australianos lá, né, os crocodilos, os cangurus, o Cerrado tem mais espécies do que lá, né? Espécies de plantas, espécies de animais. E outra coisa, de toda essa biodiversidade, né, focando mais na flora, que é dos nossos focos hoje aqui na oficina, de toda a biodiversidade da flora do Cerrado, em torno aí de 12 mil espécies de plantas que são catalogadas para o Cerrado, cerca de 40% são endêmicas. 40% de todas as plantas que existem no Cerrado são endêmicas. O que isso quer dizer? Quer dizer que só ocorrem aqui, não existe em nenhum outro lugar do planeta. Só ocorre aqui. Mais de 4 mil espécies de plantas, se não me engano. Então, com a degradação ambiental, a depender do local dessa degradação, você pode estar afetando uma espécie que só existe naquele local, né? E que provavelmente vai desaparecer, porque não existe em nenhum outro local do mundo. Pode. Aqui mesmo em Goiás, a gente tem uma espécie que é considerada endêmica aqui pelo órgão ambiental do estado. A espécie se chama Embiruçu. Não sei se vocês conhecem. De acordo com o órgão ambiental aqui do estado de Goiás, a CEMAD, essa espécie só ocorre no Cerrado, então ela é protegida por lei, por ser endêmica daqui. Ou seja, se ela acabar no Cerrado, ela acaba no mundo todo, porque só existe aqui. Bom, agora focando mais na flora do Cerrado, existe uma coisa que a gente utiliza muito, tanto nas ciências agrárias como na área ambiental, de quem trabalha nessa área ambiental, de quem trabalha com recuperação de áreas degradadas ou restauração, que é o conceito de fitofisionomias. Tá? Fitofisionomia basicamente é a aparência da vegetação, né? Quando você olha para uma floresta, o que dá a aparência de floresta? É um conjunto de árvores. Então, aquela fitofisionomia é florestal. O que dá a aparência de uma fitofisionomia de savana? É uma mistura ali de gramíneas, árvores e arbustos. Isso dá a característica de savana. O que é um campo, uma fisionomia de campo, uma fitofisionomia de campo? É uma área só com gramíneas ou herbáceas, sem árvores. Um campo sujo é uma área com gramíneas, herbáceas e alguns arbustos. Enfim, a fitofisionomia é a aparência dessas plantas, né? O próprio nome já diz, fitofisionomia, ou seja, a aparência vegetal, a aparência das plantas, do conjunto vegetal. Então, quando eu falar de fitofisionomia, vocês lembrem-se disso, que são as características que, ao olhar para aquela vegetação, você vai identificar aquele tipo de fitofisionomia, que é a morfologia ali, a aparência daquela vegetação. E o Cerrado ele possui 11 fitofisionomias, né? Assim, descritas, 11 fitofisionomias. Essas fitofisionomias, elas variam de fitofisionomias campestres, aqui do lado direito da imagem, até fitofisionomias florestais, que fica ali do lado esquerdo, né? Então, no Cerrado, existem ao menos 4 fitofisionomias de floresta, tá? Muitas vezes a gente só fala do Cerrado enquanto savana, mas no Cerrado também tem floresta. No Cerrado tem a mata ciliar, que protege nossos rios, a mata de galeria, que protege os cursos d'água menores, tipo os córregos, que acaba formando uma galeria, um túnel por cima dos córregos, né? Por isso ela é chamada de mata de galeria. A gente tem também a mata seca, que em alguns estudos você provavelmente vai encontrar
como floresta estacional semidecidual, floresta estacional decidual. Aqui, para o Cerrado, a gente costuma chamar de mata seca, que são plantas de território, são florestas em áreas secas que perdem as folhas em determinada época do ano, né? A gente chama de mata seca, são as florestas estacionais. A gente tem um cerradão, que é uma floresta de árvores, mas que você também encontra gramíneas ali no meio, por isso o nome cerradão, tá? É uma floresta com subbosque fechado, geralmente fechado de herbáceas e gramíneas. A gente tem, já saindo das fitofisionomias florestais, ali mais ou menos no meio, a gente tem as formações savânicas. As formações savânicas é aquilo que eu falei das fitofisionomias savânicas. São áreas em que existe uma mistura de árvores, arbustos e gramíneas. O que dá a característica de savana é a presença de gramínea, tá? É a presença de capim. Então essa parte mais no meio ali, mais central, são as formações savânicas, árvores mais baixas, arbustos consorciados com gramíneas. Sempre em uma área de savana você vai encontrar gramíneas, sabe? Você vai encontrar plantas herbáceas, por quê? É isso que dá a característica de savana. E outro tipo de vegetação savânica, que a gente tem muito, inclusive aqui na região, no norte do estado tem bastante, são as veredas. As veredas são ambientes que são dominados por uma espécie de palmeira chamada buriti, né? E geralmente é associado a um solo úmido. Tem que ser associado a um solo úmido para ser uma vereda. Existem buritis que surgem em áreas secas, e agrupamentos de buritis. Não são veredas em áreas secas, são buritizais. Quando esses buritis estão ali em torno de uma área úmida, de um solo muito úmido, aí sim é chamado de vereda. E esses buritis, eles estão ali associados também a gramíneas. Por isso a vereda também é uma vegetação savânica. E também a gente tem os palmeirais. Hoje a gente quase não vê. Lá no norte do estado, da onde eu sou, antigamente a gente via muito palmeiral de gueroba e de macaúba. Hoje em dia a gente também vê muito de babaçu. Por quê? Porque em áreas degradadas o babaçu se prolifera muito rápido. E ele forma os palmeirais, que é o quê? Uma formação vegetal, uma fitofisionomia, formada predominantemente por palmeiras e gramíneas. Sim. E saindo ali da vegetação campestre, ali subindo esse morrinho que tem aqui mais ao canto, a gente tem as formações campestres, né? Saindo das formações savânicas, a gente tem as formações campestres. O que são as formações campestres? Como identificar? Basicamente são áreas sem árvores. Você não vai encontrar árvores em vegetação campestre, você vai encontrar gramíneas, herbáceas, arbustos. Uma vegetação campestre muito conhecida aqui em Goiás, muito característica também de Cerrado, é o campo de chuveirinhos lá da Chapada dos Veadeiros, que é o Paepalanthus, né? O nome. Não sei se já viram fotos dessa planta chamada chuveirinho. Se vocês procurarem no Google, vocês vão ver. É um campo bem famoso lá na região de Alto Paraíso, um campo extenso, sem árvores, só com uma gramínea que dá uma flor que passou a ser conhecida como chuveirinho, né? Então, as áreas campestres sem árvore. Existe um tipo de campo no Cerrado chamado campo sujo, que ocorre talvez com uma árvore ou outra muito espaçada e também com arbustos espaçados, mas a predominância é gramínea e herbácea. Pode ser seco, sem água, aí entra o campo seco, ou pode ser úmido, próximo da água, nas baixadas, que seria o campo úmido, tá? Pode passar. Bom, depois dessa descrição do Cerrado, a gente vai entrar no conteúdo principal da nossa oficina. Vocês já conhecem o Cerrado, vocês já sabem das características do Cerrado, já sabem um pouco da complexidade do Cerrado. Então agora a gente entra já nos conceitos que a gente tem que compreender para se trabalhar com a restauração ambiental, para se trabalhar com a recuperação de uma área degradada, tá? O primeiro conceito é a área preservada. Uma das coisas que vocês têm que sair já sabendo, não confundir lá no futuro, é o que é a diferença entre preservação ou preservado e conservado, tá? Preservação é ali a proteção da natureza sem interferência nenhuma do homem. Ali você isola a natureza ali, ela fica preservada, um lugar intacto. Conservação, a interferência do ser humano. Pode ser uma interferência benéfica ou não. Então, áreas preservadas são áreas naturais que não sofreram intervenção antrópica, tá? Isso são áreas preservadas.
A gente tem um conceito no Código Florestal Brasileiro chamado área de preservação permanente, que são as margens dos rios, né, formado pelas matas ciliares e matas de galeria. Em teoria, essas áreas não deviam ter interferência humana. Por quê? Porque elas são áreas de preservação permanente. Em contrapartida, a gente tem já outro dispositivo no Brasil, que são as unidades de conservação, né? As unidades de conservação, elas podem sim ter interferência humana, desde que sejam controladas. As áreas de preservação permanente, o intuito principal é que não tivesse. Por quê? São de preservação e não de conservação, né? Então, a área conservada é uma área natural que tem interferência humana, mas com poucos impactos, por isso ela continua conservada, né? Continua com suas características originais. E a gente tem as áreas perturbadas, tá? Áreas perturbadas são áreas que sofreram impactos ambientais, mas que ainda conseguem cumprir suas funções ambientais, tá? Elas conseguem cumprir suas funções ecossistêmicas. Ou seja, por exemplo, um exemplo, né? O cidadão entra lá em um fragmento florestal, um fragmento de cerrado, corta uma árvore. Aquilo já é uma área perturbada. Por quê? Porque vai aumentar a incidência de luz. Aumentando a incidência de luz, favorece a proliferação de gramíneas, a proliferação de herbáceas, né? Mas a área ainda cumpre sua função, porque ela continua sendo um fragmento florestal. Ela está cumprindo sua função ecossistêmica. Já a área degradada, ela não tem mais capacidade de cumprir suas funções ecossistêmicas. O que seria uma área degradada, nesse mesmo exemplo? Ao invés da pessoa cortar uma árvore, que vai perturbar a área, ela passa o correntão e derruba tudo. Aquela área não é mais um fragmento florestal. Ela já não consegue mais cumprir suas funções, né? Então, o tipo de intervenção nessas duas áreas vai ser diferente. As áreas perturbadas, geralmente, basta isolar que ela vai se recuperar por regeneração natural. As áreas degradadas, não. Você tem que fazer uma intervenção, tá? Alguns autores até dizem que na recuperação de áreas degradadas basta isolar a área, mas a área só isolada ali para regeneração natural, ela vai demorar muito para conseguir cumprir algumas das suas funções no ambiente, ou ela não vai conseguir cumprir. Existem até alguns estudos provando que áreas de cerrado sentido restrito, depois de desmatadas, quando elas são isoladas e deixadas para regeneração natural, elas acabam adquirindo características de cerradão. Ou seja, há uma transição de fitofisionomias. E cada fitofisionomia de cerrado já é uma vegetação clímax. Então, se aquela fitofisionomia muda, você altera toda a dinâmica ambiental que existe ali. A gente tem um costume, nas agrárias e na área ambiental, nos cursos, da gente enxergar a sucessão ecológica como se fosse um ambiente saindo do solo e chegando em uma floresta. A gente sempre vê isso, um ambiente saindo do solo nu, aí tem lá as colonizadoras, né? Tem as primárias, as secundárias, até chegar na clímax, que é uma floresta, né? No cerrado, cada fitofisionomia é uma vegetação clímax. Então, no cerrado, a fitofisionomia não vai caminhar para ser uma vegetação florestal. No cerrado, se aquela área é campo, ela já é uma área clímax, né? Não existe isso de chegar a primária, secundária. Não, ela é clímax do seu jeito. Então, no caso de áreas degradadas, há uma alteração, né, dos ciclos naturais de uma determinada fitofisionomia que ocorre em um determinado local, e essa fitofisionomia ela não vai cumprir mais sua obrigação no lugar. Por quê? Porque ela demorou milênios para chegar naquele estágio clímax, e aí quando ocorre a degradação, ela retorna a um estágio lá de trás. Então, para ela se recuperar sozinha é muito difícil. Pode passar. E, a depender do nível de degradação, imagina uma vegetação saindo lá de uma vegetação conservada, que tem interferência humana, mas não ocorrem muitos impactos, até chegar em uma área degradada, né? Lá na frente, que é o impacto mais forte, o impacto ambiental mais forte, que descaracteriza aquela área. A capacidade de restauração, partindo de uma área conservada para uma área degradada, a capacidade de restauração decai, tá? Por quê? Porque quanto maior o impacto, mais difícil é de você recuperar aquela área. E o custo, para você restaurar uma área conservada, partindo para uma área perturbada e degradada, o custo aumenta. Ou seja, quanto maior a degradação, maior é o custo para recuperar essa área, e quanto maior a degradação, menor é a capacidade de restauração. Por quê? A restauração é você tentar devolver o máximo possível para aquela área as condições para que ela
cumpra suas funções iniciais. Lembra que eu falei, a vegetação chegou no clímax, alguém foi lá e desmatou. Na restauração, para recuperar uma área assim, você tem que fazer ela voltar a cumprir praticamente todas as suas funções ecossistêmicas. Isso é muito difícil, sabe? Então, quanto mais degradada, menor será a capacidade de restauração dessa área. E quanto mais degradada, maior será o custo. Só para vocês terem uma ideia, para você recuperar uma área com plantio de mudas, hoje não sai menos de R$ 10.000 por hectare. Se você for fazer plantio de muda, de adensamento, 2x3 ou 3x3, você vai gastar em torno de R$ 10.000 por hectare. Enquanto se você fosse fazer um projeto de enriquecimento, que é aproveitando a vegetação nativa que já tem de uma área perturbada, só plantando ali para enriquecer, você vai gastar bem menos, sabe? Então o custo aumenta de uma forma desproporcional. A gente tem a transposição de chuva de sementes. Isso consiste em quê? Em você coletar sementes em outras regiões e lançar naquela área degradada. Como que isso é feito? Eu já vi casos de profissionais estenderem redes embaixo de mata e deixar ali vários meses para as sementes ir caindo naquelas redes, e depois eles jogam na área degradada, tá? Para acelerar o processo de regeneração natural. Também tem a transposição de banco de sementes, que é a retirada da camada superficial do solo e transposição de uma área conservada ou de uma área preservada e transposição para uma área degradada, né? Esse solo ali de cima, ele vem com a matéria orgânica, ele vem com uma maior fertilidade, e ele também vem com muitos propágulos, né, que são as sementes, e muitas vezes plântulas, que são as mudinhas lá de sementes que estão germinando lá naquele ambiente. A gente tem também as ilhas de diversidade, que a gente costuma chamar nos cursos aí de nucleação, que é você criar ilhas com muita diversidade de plantas na área degradada. Imagina uma área muito grande, uma área, vamos supor, de 100 hectares está degradada. Para você reflorestar essa área é um valor absurdo. Então, você cria ilhas com várias espécies em diferentes locais, né, equidistantes ali, com base em algum estudo. Você vai estimar a distância dessas ilhas e vai plantar ilhas com muita diversidade de planta. Com o tempo, essas ilhas começam a atrair avifauna, começam a atrair até mesmo mamíferos, né, quando começar a fornecer frutos, e esses animais vão começar a transportar as sementes dessas ilhas para o restante da área, que não foi recuperado. Ou então, quando, no caso de plantio de gramíneas misturado com espécies florestais, quando as gramíneas estiverem produzindo semente nessas ilhas, o vento vai levar para outras áreas, entendeu? E assim essas ilhas vão se conectando, vão formando fragmentos maiores. E aí vai recuperando a área. Também demora mais e também está sujeito a uma coisa chamada efeito de borda, né? Que vai favorecer o que esse efeito de borda? Como a incidência de luz nessas ilhas é muito de radiação solar, há um favorecimento das plantas herbáceas e gramíneas, né? Principalmente das gramíneas, que fazem fotossíntese com mais eficiência do que as arbóreas. E a gente tem os sistemas agroflorestais, que é o que eu trabalhei no mestrado, que eu atuo já há algum tempo. Os sistemas agroflorestais, eles são, na minha visão, eles são ideais para pequenos produtores rurais, para agricultores familiares, até médio produtores, porque nos sistemas agroflorestais você pode consociar espécies nativas com culturas agrícolas, você pode consociar arbóreas com culturas agrícolas. E a legislação brasileira, ela permite, por exemplo, a recuperação de área de preservação permanente e de reserva legal em uma proporção de 50 para 50, ou seja, 50% de culturas e 50% de espécies nativas. Então, isso se torna muito viável, principalmente para o pequeno produtor rural, para o agricultor familiar, né, que tem as áreas ali até 4 módulos fiscais, enfim. Bom, com base nisso que eu apresentei para vocês, das técnicas, dos tipos de área preservada, conservada, degradada, das características do cerrado, tá? Eu quero propor para vocês uma reflexão, né, de alguns estudos, acho que são 3 estudos que eu trouxe, para vocês terem uma ideia do que utilizar para restaurar essa área, para recuperar essa área degradada em cada caso, tá? Bom, no primeiro caso, o local que foi ali degradado, ele apresenta um baixo potencial de regeneração natural, ou seja, praticamente não existem plantas ali nativas, né, do cerrado que estão surgindo espontaneamente, né, pela regeneração natural. Esse é um ponto, não tem regeneração natural.
Os remanescentes de vegetação estão muito distantes, ou seja, nesse lugar não vai ter chuva de sementes, porque os remanescentes de vegetação nativa estão muito distantes. Então já não tem regeneração natural, já não tem chuva de sementes, né? E nesse local não tem banco de plântulas nem banco de sementes. O banco de plântulas, não sei se já entraram numa mata, quando vocês olham no solo, tem várias mudinhas de planta vindo assim, aquilo é o banco de plântulas. Então nessa área não tem regeneração natural, não tem fragmentos de vegetação próximo para garantir a chuva de semente, não tem banco de plântulas e não tem banco de sementes. E existem muitas espécies invasoras ali, né? Provavelmente gramíneas. Qual a sugestão para se recuperar, né, para se restaurar uma área com essas características? Quem sugere alguma coisa que pode ser feito nessa área para tentar restaurar ela, tentar levar ela o máximo possível do que ela era? Imagine uma área de cerrado com essas características, uma área que um cerradinho que tem aqui no estudo, com essas características. O que a gente poderia fazer para tentar trazer de volta as funções ambientais dessa área, para restaurar essa área? Alguém chuta alguma técnica daquelas que eu falei, que a gente pode estar utilizando? Plantio de muda, de semente, o sistema agroflorestal. Alguém chuta? Tem uma ideia? Vamos lá, pessoal. Pois é, daqui a pouco, vamos pensando aí, que daqui a pouco a gente vai ter uma atividadezinha e vocês vão ter que desenvolver essa ideia. Bom, não esse estudo de caso, o outro, mas só para esclarecer, nesse primeiro estudo de caso, o que seria interessante fazer? Bom, não tem regeneração natural, então não vai bastar cercar a área e deixar a vegetação vir, já descarta essa alternativa. Não tem remanescente de vegetação próximo, então a chuva de semente já também não tem. Não, e provavelmente não vai ter como coletar sementes ali perto para jogar na minha área degradada. Descarto a chuva de sementes, descarto a regeneração natural. Não tem banco de sementes. Outro fator que não vai deixar a vegetação regenerar, de fato. E existe uma infestação de espécies invasoras. Por mais que existissem sementes nativas no solo, elas não vingariam porque está repleto de espécies invasoras. Quais as intervenções a gente teria que fazer aí? Primeiro, eliminar os fatores que causam os impactos. Nesse caso, qual é o fator que está causando impacto nessa área? A infestação por espécies invasoras. Retira as espécies invasoras, né? Retira as espécies invasoras que estão ali. Segundo, não tem banco de sementes. O que a gente pode fazer? Entrar com uma semeadura direta para enriquecer o solo com sementes e formar um banco de sementes. Segunda coisa, plantio de mudas. Enriquecemos o solo com semente, né? Controlamos a infestação de plantas invasoras e plantamos muda. O que a gente fez ali? A gente colocou planta viva, que são as mudas, a gente colocou o banco de semente, que foi a semeadura direta, e a gente controlou o fator de degradação, que era a infestação de espécies invasoras. Ou seja, as intervenções nessa área poderiam ser plantio de mudas, semeadura de sementes nativas e controle de espécies invasoras. Pode passar. Segundo estudo de caso, o local ele tem um bom potencial de regeneração natural. Ou seja, provavelmente, imagina uma área desmatada e está vindo ali algumas plantinhas, está surgindo umas herbáceas, um capim nativo, então ó, ele já tem regeneração natural, né? Os remanescentes naturais de vegetação são bem próximos, ou seja, provavelmente ocorre chuva de sementes para aquela área, né? Pelo vento, ou então pela próprio transporte pela fauna, né? E letra B, aquela área existe um banco de plântulas e existe também um banco de sementes no solo, ou seja, tudo está indicando que essa área pode regenerar naturalmente, né? E ela tem uma baixa infestação de espécies invasoras, de espécies competidoras. O que a gente poderia fazer nessa área? Sim, a gente poderia fazer, a depender da urgência, várias intervenções. Por exemplo, cercar seria o primeiro, cercar para evitar qualquer outro fator de degradação, como, por exemplo, o acesso de gado bovino, vamos supor. Cercou, né? Não tem infestação de espécies invasoras, ótimo. Diminuiu muito o custo do projeto, porque você já não vai precisar gastar com o controle de espécies invasoras. Tem banco de sementes, ótimo, vai vir a regeneração, vai vir com força. Mas só que a gente tem que acelerar esse processo.
sabe? Vamos supor, o órgão ambiental está cobrando que até daqui 3 anos essa área tem que estar revegetada. O que a gente pode fazer? A gente pode entrar com um plantio de enriquecimento nessa área. Plantio de enriquecimento é o que? A gente vai aproveitar a regeneração natural que tem, a gente vai favorecer essa regeneração natural de alguma forma, ou capinando ali, fazendo coroamento nas plantas, adubando as plantas que já estão ali, né? E a gente vai entrar com mais mudas nessa área, ou mais sementes. O que vai acontecer? Daqui a 3 anos, que é quando a gente tem que entregar esse projeto já bonitinho, as mudas vão estar grandes, a regeneração natural vai estar acompanhando as mudas, provavelmente vai ter mais regeneração natural, porque tem um banco de sementes no solo, né? E o projeto está ali, barato, porque a gente teve que plantar poucas mudas, a gente teve, basicamente, que cercar essa área. Poderia só cercar, mas a gente queria acelerar o processo. Então, a gente entrou com mudas ali para acelerar esse processo. Então, a gente gastou pouco. Por quê? Porque essa área está com nível de degradação baixo. Como que a gente sabe disso? Porque existem indicadores. Os indicadores dessa área são proximidade com remanescente de vegetação nativa, banco de plantas, banco de sementes e uma baixa infestação de espécies invasoras. Pode passar. Bom, com base nisso que vocês viram, vocês acham que ainda é difícil para a gente poder selecionar as melhores estratégias para a restauração de uma área degradada? Vocês acham que ainda é difícil você chegar no campo, por exemplo, você é um profissional, você foi contratado para desenvolver um projeto de recuperação de áreas degradadas. Você, com base no que eu apresentei aqui, vocês acham que vocês já teriam capacidade de chegar em uma área e conseguir interpretar aquela degradação e propor técnicas para restaurar essa área? Você acha que você conseguiria? É difícil, né? É uma coisa complexa. Você tem que analisar inúmeros fatores. E no Cerrado, então, é assim, uma coisa absurda. Porque você tem que analisar o histórico da área para saber que tipo de vegetação original existe ali. Você tem que avaliar a vegetação no entorno para saber quais as espécies de muda ou de sementes você vai inserir naquele local. Você tem que avaliar a camada superficial e talvez subsuperficial do solo para ver se tem um banco de sementes. Você tem que caminhar por toda a área para ver se você encontra mudas de regenerantes nativos. Quando eu falo regenerantes, são plantas espontâneas que surgiram ali, sabe? São autóctones, né? Então você tem que avaliar esses diversos fatores para aí sim propor uma estratégia de restauração que de fato atenda à demanda daquela área por voltar a cumprir suas funções ecossistêmicas. Uma dica para quem quiser uma ferramenta que auxilia muito em projetos de restauração, em projetos de recuperação de áreas degradadas, com espécies nativas, né? Então é focado no plantio, seja de sementes ou de mudas, é o Web Ambiente da Embrapa. No Web Ambiente você pode selecionar o tipo de fitofisionomia do cerrado e ele vai te dar uma relação das espécies indicadas para aquele lugar. Lá você pode entrar com os indicadores, você pode dizer assim, tem regeneração natural ou não? Você vai botar não. Tem presença de formiga, cortadeira ou não? Você vai lá e bota não. Existe fragmento próximo? Sim ou não? Você vai escolher e você vai dizer qual é a fitofisionomia do cerrado, né, que sua área está, e ele vai te dar um relatório com as melhores estratégias para você implantar naquela área e garantir a restauração ambiental dali, né? Então, eu indico muito para vocês, tanto quem é das agrárias ou da área ambiental, acesse esse site. Lá também tem vários estudos de caso que, com certeza, ajudarão vocês aí em uma possível tomada de decisão.